Olá, galerinha, tudo bem? Como é que tá os estudos aí na escada para o sucesso? A aula de hoje nós vamos abordar um assunto que é bem importante e que vai fazer com que você entenda um pouquinho como ocorre a nossa subida nesses degraus. Durante a escada, eu quero que você perceba que existem 8 leis para você alcançar o sucesso. E é exatamente sobre essas leis que eu vou lhe explicar aqui, tá certo? Então preste bastante atenção, pegue papel e caneta na mão, para que você possa fazer as anotações e no decorrer dos dias a partir de hoje, possa identificar qual é a principal lei do sucesso que está permeando aquele seu dia e a sua atividade. Existem 8 leis, e essas 8 leis que eu vou apresentar aqui para vocês hoje faz com que a gente tenha mais facilidade ou mais dificuldade com alguma questão. É importante que a gente entenda as regras, né? O roteiro dessas leis e também que a gente possa saber como migrar de uma para outra e qual é a melhor lei para ser aplicada naquela situação, né? Aqui não existe uma lei melhor do que a outra, mas existe uma lei mais adequada de acordo com a sua situação profissional. Então eu vou apresentar agora para vocês quais são essas 8 leis, tá certo? Vem comigo aqui. Olha só, a primeira lei que está na base do sucesso profissional é a lei de sobrevivência. Ou seja, esta lei aqui está informando que o nosso trabalho, a nossa atividade profissional tem que servir para que todas as necessidades da nossa sobrevivência sejam atendidas, né? É aquelas questões assim de necessidades básicas, né? Sua alimentação, os seus recursos, que você consiga se manter, sobreviver, né? Por isso que carrega o nome de Lei da Sobrevivência. Você precisa atender a Lei da Sobrevivência para pensar nos passos seguintes, para pensar nas próximas leis, para começar a subir aí o nosso parâmetro, o nosso caminho de sucesso profissional. A próxima lei é a lei da conformidade. Já nessa lei aqui, a gente começa a satisfazer outras necessidades. A necessidade do respeito, do amor ao próximo. A gente começa a ir um pouquinho além daquelas necessidades que nós estávamos atendendo ali na sobrevivência. Aqui você já enxerga o outro profissional como um sujeito referente no seu ambiente. Você já se espelha em alguém. Você já começa a deixar um princípio de legado, de criar, né, um fã-clube. Você gera um profissional assim que eu digo que as outras pessoas começam a gostar do seu trabalho, a seguir. Você já pensa em história profissional, em carreira. Aqui você já começou um pouquinho acima. Logo acima, aqui a terceira lei, subindo um pouquinho, nós temos a lei da diferenciação. Subindo então aqui nas nossas leis, a lei da diferenciação já requer uma questão um pouquinho melhor de habilidades. Aqui as suas habilidades profissionais são mais exaltadas, elas aparecem mais. E não é uma questão de ego e querer sobrepor sobre o outro. Elas são necessárias mesmo. Aqui aparece com que a sua diferenciação profissional é muito útil e necessária para que você alcance o sucesso. Então você já não está naquele rol assim de profissionais todos iguais, básicos. Você já começa a apresentar características diferentes. A sua individualidade profissional, suas próprias habilidades, seus próprios talentos aqui são muito fortes e muito bem trabalhados. É a lei da diferenciação. Seguindo adiante, nós temos uma próxima lei chamada individuação. Na lei da individuação, aqui você tem que satisfazer as questões de liberdade, de autonomia, de opinião. Ou seja, por mais que exista um modo como ocorre o seu trabalho, como vai ocorrer a sua atividade profissional, você aqui apresenta a sua característica própria, sabe? O seu jeito de fazer aparece aqui nessa lei da individuação, que é a nossa quarta lei das 8 leis da escada para o sucesso. É onde você consegue expor realmente a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de pensar, o seu jeito de ser, de transpor aquelas atividades ou aquelas situações, tá bom? Vamos adiante? A próxima lei é a lei da autorrealização. Já busca um pouquinho mais acima. Ela começa a te dar uma ideia de sentido. Que a sua atividade profissional não é simplesmente uma ocupação. Ela tem um motivo para estar acontecendo na sua vida do jeitinho que ela está acontecendo. E nós temos que entender esse sentido, perceber a nossa conexão com essa atividade que estamos exercendo, exatamente para que possamos alinhar nossos pensamentos com essa lei e também seguir o nosso caminho para rumo ao sucesso. Então você começa a entender que existe um sentido, que as suas atividades profissionais elas não estão ali simplesmente aleatoriamente porque não tinha o que acontecer nem para onde ir. Não,
elas estão acontecendo exatamente desse fato para te passar uma lição e elas têm um motivo, elas têm um porquê e um para quê. E entender e responder essas duas questões faz com que você perceba esta lei de autorrealização, se realize nisso que você está fazendo e assim consiga com facilidade passar para as leis seguintes, tá bom? Vamos adiante? Na próxima lei nós temos a lei da integração. Você começa a perceber que tem que satisfazer uma necessidade de propósito. E esse propósito não pode ser um propósito individual. Você começa a integrar as suas atividades, os seus gostos profissionais, a sua experiência profissional com o mundo. Você quer compartilhar isso com o mundo, você absorve do mundo também essas características, mudanças e tendências e começa a integrar. Você vai integrando aquilo que você vem fazendo e o jeito que você vem fazendo com o desenvolvimento da própria humanidade. Você está além do seu propósito individual. Você se coloca como ferramenta profissional para que um propósito maior aconteça e se manifeste aqui com a humanidade. Tá bom? Vamos adiante? Na nossa penúltima lei, é a lei da servidão. A lei da servidão é a nossa penúltima lei das 8 leis para a escada do sucesso. E nessa lei aqui você percebe que a sua atividade profissional é apenas um meio, um caminho para que você sirva ao outro, sirva para o desenvolvimento do outro. Que você possa usar essa atividade profissional da melhor forma possível para servir para o desenvolvimento do ser humano. Ou seja, de um cliente, de um colega, de um fã que está seguindo o seu trabalho, né? Então a ideia aqui é trabalhar a ideia do servir. O quanto que você consegue servir com essa atividade profissional que você está exercendo. Nós estamos passando rapidamente por todas elas aqui, né? Mas nós vamos trabalhar elas ali com mais detalhes durante os nossos 21 degraus, tá bom? E a última lei, a que está lá no topo e completa aqui o nosso conjunto de leis, é a lei da iluminação. O nome já começa a dar um spoiler do que é essa lei, né? A lei da iluminação está acima das outras 7 leis e faz com que a sua atividade profissional seja algo divino. Sabe aquela coisa assim, ó, que você não sabe fazer outra coisa, você não deseja fazer outra coisa, sua vida e sua atividade profissional são uma só, você trabalha, né? Na verdade você não trabalha, você realiza essa atividade, você vive este ser profissional que está em você de uma forma conectada com todos os outros seres humanos, conectada com o planeta, conectada com os novos conhecimentos, a fim de compartilhar tanto o seu desenvolvimento como o desenvolvimento das pessoas e faz com que esse momento que você tem de atividade profissional, que você tem de trabalho, que nem é mais um trabalho, seja iluminador. Né? Ele transborda boas energias, bons pensamentos, novidades, notícias, oportunidades. Ele faz com que você cresça, com que as pessoas que estão ao seu redor cresçam também. Ele faz com que boas ideias fluam naturalmente e você entra no fluxo aí das 8 leis. Tá certo? É importante que você saiba aqui que não existe uma lei mais importante que a outra, ou mais relevante que a outra. O interessante aqui é passear, é entender as 8 leis. E principalmente saber qual é a lei predominante naquele momento durante a sua atividade profissional. Entendendo isso, qual é a lei que está permeando com maior presença na sua atividade profissional, você vai conseguir satisfazer essa lei e mesclar com outra lei. E aí você começa a passear, né? Lá no início da sua atividade profissional, lá quando você começou sua carreira, nos seus primeiros empregos, talvez você estivesse buscando somente sobrevivência e conformidade. Talvez até uma diferenciação. Quando você começa a fazer cursos, a fazer aprendizado autodidata, a fazer a própria escada, você já vai subindo aqui da diferenciação e individuação. Você já quer misturar aquilo que você está aprendendo com as suas habilidades, também com a sua opinião. E assim, essa é a nossa jornada. Nosso caminho é com que a gente alcance, né, por maior tempo possível, durante a nossa atividade profissional, as leis mais altas. A lei da servidão, da integração, a lei da iluminação. Não tem problema nenhum se agora você está atendendo aqui embaixo, até porque você dificilmente consegue pensar nas leis mais altas se as aqui de baixo, a sobrevivência, a conformidade, essas mais básicas aqui não sejam bem atendidas. E elas precisam estar bem atendidas para que as leis mais altas possam acontecer e permanecer aí na sua atividade. Tá certo? Espero que você tenha gostado aí das 8 leis. Deixa um curtir aí, compartilha esse vídeo.
Fique à vontade aí para comentar. Se tiver alguma dúvida, entre no nosso grupo de WhatsApp Subindo a Escada, para que a gente possa conversar sobre cada uma delas e esclarecer um pouco mais como elas funcionam na nossa vida. O meu nome é Jonas Shell, desejo a você uma boa semana e uma boa subida na nossa escada de sucesso. Abração!